Vasco fechou acordo nestas últimas horas, acordo que movimenta e muito a torcida cruzmaltina. Tem também informações neste vídeo relacionadas à limpa que a diretoria cruzmaltina vai fazer olhando a temporada de 2026. Fernando Diniz explodiu no vestiário após a derrota para o Juventude e, como se diz por aí, né? Cabeças vão rolar. Além dessas, muitas outras informações, novidades sobre o mercado da bola, tem também jogadores do Vasco se apresentando nas suas seleções e muito mais nesse Fala Gigante que chega para você na tarde desta sua segunda-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, tá? 3 vezes por dia com a Corda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vambora então, né, amigo? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui com você este Fala Gigante falando sobre a apresentação dos jogadores do Vasco da Gama nas seleções dos seus países, né? Hoje, segunda-feira, tivemos aí desembarcando, tá? Nos Estados Unidos, para ser mais exato, em Fort Lauderdale, Andrés Gomes e Carlos Cuesta, o zagueiro e o atacante colombiano que vestem a camisa do Vasco da Gama, desembarcaram nos Estados Unidos para se apresentar à seleção colombiana para os 2 amistosos que estarão acontecendo nessa data FIFA contra a Nova Zelândia nesse próximo dia 15 e contra a Austrália neste próximo dia 18. Amistosos importantes aí para a seleção colombiana, olhando, é claro, a Copa do Mundo de 2026. Além de Andrés Gomes e Carlos Cuesta, né, que depois de muito tempo voltam às suas seleções diante do destaque que os jogadores vêm tendo vestindo a camisa do nosso Vascão, também tivemos Puma Rodrigues se apresentando à seleção do Uruguai ontem em Torreón, no México, onde o Uruguai vai fazer um amistoso contra a seleção mexicana nesse próximo dia 15, depois de enfrentar o México. No México, o Uruguai viaja em direção aos Estados Unidos para enfrentar o próprio Estados Unidos no próximo dia 18 de novembro. E por fim, tivemos o PH, o Paulo Henrique, desembarcando em Londres nessas últimas horas para se apresentar à seleção brasileira. A seleção brasileira que terá também 2 amistosos nessa data FIFA, um amistoso contra a seleção de Senegal e o outro amistoso contra a seleção da Tunísia. O amistoso contra a Senegal vai acontecer em Londres também nesse próximo dia 15 e o amistoso contra a seleção da Tunísia vai acontecer em Lille, na França, nesse próximo dia 18. Então, 4 jogadores do Vasco, 4 representantes do nosso Vascão se apresentando à seleção dos seus respectivos países, né, para estarem aí, tendo mais essa oportunidade de mostrar o seu futebol e ganhar essa vaguinha na Copa do Mundo do ano que vem. Importante falar, né, se teremos jogadores do Vasco, 4 não titulares, 4 jogadores importantes, 3 titulares, no caso o PH na direita, o Cuesta na zaga e o Andrés Gomes no ataque. Todos esses jogadores provavelmente estarão em campo pelas suas seleções no dia 18, sábado. A seleção colombiana entrará em campo no sábado, na terça-feira, perdão, no dia 18, às 10 horas da noite. A seleção brasileira enfrenta a Tunísia em Lille, na França, às 4h30 da tarde.
E a seleção uruguaia também entrará em campo no dia 18 contra os Estados Unidos às 9 horas da noite, todos os horários de Brasília. E a seleção colombiana também entrará em campo nos Estados Unidos contra a Austrália, tá? Ou seja, Colômbia entra em campo 10 horas numa terça, Uruguai entra em campo às 9 numa terça, dia 18, e o Brasil entra em campo às 4h30 na terça-feira. O Vasco da Gama, ele tem a partida no dia 19 contra o Grêmio na quarta. Diante disso, a maior possibilidade de um jogador dentre esses que eu citei agora, Puma, PH, Andrés Gomes e Cuesta, estarem à disposição do técnico Fernando Diniz é o Paulo Henrique. Que o Paulo Henrique entra em campo em Londres com a seleção brasileira às 4h30 da tarde. Caso ele não entre em campo, né, caso ele esteja à disposição, mas não atue, há uma probabilidade grande para ele pegar um voo, desembarcar no Sul e ali estará à disposição o técnico Fernando Diniz chegar na tarde, né, de quarta-feira, já momentos antes da partida. Caso ele entre em campo, o PH não estará à disposição do técnico Fernando Diniz. O certo é, o Vasco terá desfalque de Andrés Gomes, o Vasco terá desfalque de Carlos Cuesta e o Vasco terá desfalque de Puma Rodrigues, até porque a Colômbia entra em campo às 10 horas da noite nos Estados Unidos, o jogo acaba meia-noite, horário de Brasília, a probabilidade é gigantesca de Carlos Cuesta e Andrés Gomes entrarem em campo com a seleção colombiana, e eles entrando em campo, o jogo acabando meia-noite, impossível deles estarem 9h30 do dia seguinte, o dia 19, enfrentando o Grêmio dentro da arena. Eu vou ser sincero, eu não sei porque a CBF monta o calendário dessa forma tão ridícula. Porque a CBF sabia. A CBF sabia que o Vasco da Gama teria jogadores convocados. A CBF sabia disso. E aí bota um jogo do Vasco para quarta-feira, podendo botar o jogo do Vasco para quinta. Por exemplo, a gente tem o Vasco entrando em campo na quarta, mas tem o Flamengo que nem sequer vai entrar em campo. Olha aí, olha que maluquice. Aliás, o Flamengo entra em campo também na quarta. Só que o Palmeiras entra em campo na quinta, dia 19. Também é um time vários convocados. Então, assim, parece que às vezes faz situações para favorecer um clube e desfavorecer outro. O Vasco podia ter entrado em campo na quinta-feira para pelo menos ter Carlos Cuesta e Andrés Gomes à disposição. Mas, desfalques, cara. O técnico Fernando Diniz vai ter que quebrar a cabeça, né? Para entender a situação desses atletas. Bom, amigo, vamos prosseguir com esse Fala Gigante, porque, é claro, ainda temos informações. E como eu estava trazendo aqui a vocês no início do vídeo, lá na introdução, o Vasco chegou a um acordo importantíssimo, um acordo com o Botafogo pela utilização do Newton Santos, tá? Utilização do estádio durante a reforma de São Januário, né? Essa reforma está prevista para começar no início de 2026, no primeiro semestre do ano que vem, e o trato entre Vasco e Botafogo será válido pelos próximos 3 anos, ou seja, 26, 27, 28. A expectativa do Cruz Maltino é que a reforma de São Januário dure exatamente esse período de 3 anos. Em 2029 seja reestreado o novo São Januário. O GE fez uma grande apuração. De acordo com a apuração realizada pelo Globo Esporte, o aluguel do estádio será de R$250 mil por partida. A disponibilidade do estádio está condicionada à prioridade do calendário de jogos do Botafogo e também à agenda de shows do estádio, tá? O início da utilização do Vasco no estádio Newton Santos, melhor dizendo, está previsto já para esse primeiro semestre do ano que vem. Em outubro, Vasco e a Prefeitura do Rio de Janeiro assinaram aí o termo definitivo de transferência do potencial construtivo. O Vasco deu passos largos para a reforma de São Januário, de fato, sair do papel. Tivemos aí também recentemente sendo assinado o documento da autorização formal ao Vasco para a comercialização desse potencial construtivo. A SOD, SOD Capital, que é a principal interessada hoje na compra desse potencial, está avançando também nas negociações para comprar esse potencial construtivo de São Januário e o Vasco ter o valor à mesa para reformar a sua casa. Então, assim, as coisas estão andando demais, as coisas estão andando muito bem. A expectativa é que o Vasco já coloque esses R$500 milhões no bolso e com essa grana a reforma passe a acontecer. E ela acontecendo, a casa, né, do Vasco da Gama será aí o estádio Newton Santos. Além do Newton, o Vasco também vai mandar alguns jogos no Maracanã. O Vasco terá à sua disposição a ilha
o estádio da Luso Brasileiro, né, o estádio da Portuguesa. Então o Vasco da Gama está começando aí a se movimentar olhando a temporada que vem. Boa notícia, amigo? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Prosseguindo com o vídeo, prosseguindo com este Fala Gigante, tem muita informação para trazer aqui ainda a você neste Fala Gigante, tá, amigo torcedor vascaíno? E o que eu quero falar aqui é com relação ao mercado da bola, tá? Temos duas informações. A primeira, relacionada à saída, a gente vem tocando muito no assunto sobre seleção nesse vídeo, nesse Fala Gigante, falamos sobre Andrés Gomes, falamos, né, sobre Carlos Cuesta, Puma, PH, e o Vasco tinha, e tem até recentemente no elenco, um jogador que vinha sendo convocado até com certa frequência, que é o Jean Davi Menezes, né? O meio-campo chileno, que chegou ao Vasco da Gama na temporada passada com muita expectativa na janela do meio do ano, mas não conseguiu entregar. Essa é a grande realidade. Jean Davi não entregou, Jean Davi não ajudou, Jean Davi foi uma peça que em determinados momentos, ao meu ver, até prejudicou ao Vasco da Gama diante de tanta insistência no jogador. Hoje o Vasco entende que Jean Davi não é uma peça utilizável, um atleta que foi contratado por 8 milhões e meio de reais na temporada passada, um atleta que nessa temporada está 200 dias sem atuar, ou seja, quase um ano sem entrar em campo, não jogou sob comando técnico Fernando Diniz, e essa situação, amigo, é completamente surreal. Ele vem treinando normalmente, até aparece por vezes no material divulgado pela Vasco TV através das redes sociais, mas hoje ele não vive nenhuma perspectiva de receber uma nova chance no Vasco da Gama. Baixinho, de 1,68 m, até chegou a atuar sob o comando técnico Fábio Carille, mas hoje não é nem sequer utilizado. A última vez que ele entrou em campo, para você ter noção, foi lá no dia 15 de abril, quando o Vasco perdeu para o Ceará pelo placar de 2-1 pela quarta rodada do Brasileirão. Ele na ocasião entrou em campo quase nos acréscimos, e a última vez que ele entrou como titular em campo foi contra o Maricá pelo Campeonato Carioca, lá em janeiro. Então assim, é um dos grandes nomes aí dessa barca do Vasco que vai acontecer. Além do Jean Davi, tem Maurício Lemos. O Vasco da Gama está preparando uma barca forte aí, e até jogadores que hoje fazem parte do elenco, alguns até que vêm ganhando algumas oportunidades, não deverão ficar para a próxima temporada, tá, amigo? Essa derrota do último sábado foi uma derrota que movimentou muitos bastidores. O técnico Fernando Diniz falou sério com o pessoal, com o elenco dentro do vestiário, né, de São Januário, deu ali uma esquentada no clima. E a expectativa é que, se as coisas não mudarem até o final da temporada, alguns jogadores que hoje até são considerados peças importantes possam estar de saída também na temporada que vem. Deixa aí a sua opinião nos comentários. E para fechar o vídeo, falar aí sobre uma informação que vem movimentando muito também os bastidores da nossa colina histórica, relacionado a Andrés von Bergar, a imprensa argentina, que nestes últimos dias movimentou muito, falando sobre a possibilidade do atacante, 30 anos de idade, reforçar o Vasco da Gama, né? O portal argentino Refuerzo Casla trouxe essa informação, que mesmo ainda não tendo terminado o ano de 2025, o Vasco, por já começar a planejar o seu 2026, colocou o Andrés von Bergar como uma das grandes possibilidades de negócio para a próxima temporada. Esse centroavante tem contrato com o São Lourenço apenas até o final do ano, e devido aí à dificuldade e delicada hoje situação financeira do clube argentino, a tendência é que o vínculo com o Andrés von Bergar não seja renovado, até por um desejo próprio dele, e o Vasco surge nesse momento como uma das grandes possibilidades de destino do jogador. Andrés von Bergar é nascido na Argentina, possui nacionalidade eslovena, adquirida por atuar há alguns anos pelo país, no caso, nos clubes do país. Um jogador que tem passagem por clubes como Atlético Fênix e Los Angeles, de menor expressão sim, no cenário do futebol argentino, e além de uma passagem pelo exterior antes de retornar ao São Lourenço. Na atual temporada, o atacante tem 28 jogos, 9 gols e 1 assistência. O mercado de transferências aí que está se aproximando, está chegando. O Vasco monitora a situação do atleta e avalia sim a possibilidade de abrir negociações. Então é bom ficar de olho aí, enquanto temos jogadores saindo, como é o caso de Jean Davi Menezes, temos caso também de jogador chegando, como pode ser Andrés von Bergar. Boa notícia? Deixe aí nos comentários. Amigo, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui, tá? Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas
dessa segunda-feira. E já já eu tô de volta com aquele nosso Boa Noite Gigante, chegando para fechar a sua noite com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui do canal do Gigante Vasco, saudações vascaína!